Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilibre Cursos. Hoje nós vamos continuar com as ferramentas aqui de transformação. Mais especificamente, esta fileira que tem rotacionar, redimensionar, inclinar, transformar com pegas e ferramenta de perspectiva. Nós vamos cobrir essa linha toda hoje. Não é imagem, não importa que imagem você esteja usando. Se você quiser, você pode ir no Pixabay. Tem o link na descrição desse vídeo para você baixar qualquer imagem que você quiser. As imagens lá estão todas sobre a licença CC0. Então você pode usar da maneira que você quiser. Vamos lá então, começando pela ferramenta de rotacionar, que gira livremente a camada, seleção ou vetor. Eu não vou me aprofundar tanto nessas ferramentas, mas especificamente nas opções de ferramentas, porque elas compartilham todas as opções que a gente viu lá na ferramenta de transformação unificada. É o vídeo anterior a esse, é só você dar uma olhadinha aí, tem no card agora no cantinho do vídeo se você quiser dar uma olhadinha, tem na playlist de tutoriais de GIMP, e todas essas opções já foram vistas lá na ferramenta de transformação unificada, são as mesmas. Então eu vou ficar no básico aqui, na parte essencial de cada ferramenta. Então, na ferramenta de rotacionar, como o nome diz, ela gira a sua imagem. Então, você seleciona a ferramenta, clica em qualquer lugar da sua imagem, essa janelinha rotacionar vai aparecer no canto. Então, você pode clicar e arrastar que você vai girar a sua imagem livremente. E se você segurar o Shift e aí começar a girar, veja que ela gira a cada 15 graus. Ela rotaciona a sua imagem de 15 em 15 graus. Isso pode ser mantido permanentemente ligado com a opção de ferramenta na esquerda, 15 graus. Eu apertei o Shift no teclado, mas é a mesma coisa que eu apertar aqui, e agora eu não estou apertando o Shift e ele está fazendo. A diferença é que eu posso soltar o Shift a hora que eu quiser. Aqui eu tenho que clicar de novo no cantinho para livrar minha imagem sem a restrição de 15 em 15 graus. Fiz a modificação que eu queria, gostei, clico em rotacionar para aplicar a minha rotação ou redefinir para desfazer. Então se eu rotacionar e clicar em rotacionar, tá aí rodada a minha imagem. Vou apertar Ctrl Z para voltar à imagem ao normal e vamos para a próxima, a ferramenta de redimensionar. Também autoexplicativa. Você clica, ela deixa você redimensionar. A minha imagem está transparente por conta das opções de ferramenta aqui, especificamente esta aqui, exibir imagem de visualização e opacidade da imagem, está em 46%. A ferramenta de rotacionar também tem isso, mas como eu já falei, eu não estou cobrindo isso porque eu já falei sobre isso no vídeo de ferramenta universal, de transformação universal. Então eu vou só, para exibir direitinho no vídeo, deixar ela totalmente opaca. Então você pode fazer a transformação livremente da sua imagem, deixar ela menor, deixar ela maior, deixar ela exprimida, e aí a gente tem as restrições, como por exemplo, manter proporção. Vou redefinir o tamanho dela para o tamanho normal, assim como a ferramenta anterior, essa também tem a janelinha de redefinir ou redimensionar. Mantenho a tecla Shift no teclado apertada e aí eu posso mexer. Olha, veja que o ponteiro do mouse se move livremente, mas a imagem não é redimensionada livremente. Ela está mantendo a proporção original da imagem de quando eu abri ela. É isso que o Shift faz. Ou o Shift ou a opção de ferramenta manter proporção, que está aqui no cantinho esquerdo da sua tela. E a outra opção é Around Center, significa do centro, a partir do centro. Então, quando a gente redimensiona uma imagem, veja que eu estou redimensionando a partir do ponto inferior direito, quando eu clico aqui. Se eu clicar aqui embaixo, na parte de baixo, na direita, eu estou redimensionando a partir do ponto superior esquerdo. Então, sempre que você clica em redimensionar em algum lugar, ele vai pegar o ponto oposto como ponto de referência. Deixa eu colocar redefinir. Então, se eu apertar o Ctrl no meu teclado e segurar ele, veja que agora eu estou redimensionando a partir do centro da imagem. Então, é isso que esse atalho faz. Você segura o Ctrl e ele vai redimensionar a partir do centro. Redefinir de novo. E se eu segurar Ctrl e Shift, ele não só redimensiona a partir do centro, como ele mantém a proporção. Lembrando, você pode manter essas restrições permanentes, entre aspas, pelas opções de ferramenta na esquerda do GIMP, na parte da esquerda de baixo, que tem aqui manter proporção e Around Center, ou ao redor do centro. Então eu estou, minha mão está livre, não estou apertando nada no teclado, mas mesmo assim estou redimensionando a partir do centro e mantendo a proporção da imagem.
Próxima ferramenta, inclinar. Essa é bem simples, não tem tanta coisa, é basicamente você seleciona ela, clica na sua imagem e aí você pode inclinar a sua imagem. Também temos a janelinha ali no canto inclinar e você pode manipular ela por essas barrinhas aqui dessa janelinha. Você inclina no eixo X, ou seja, na horizontal, ou no eixo Y, ou seja, na vertical. Então vou redefinir e o que eu quero só destacar aqui são as opções de ferramenta normal ou corretivo. Normal, ele segue o seu mouse e a sua orientação. Corretivo, ele vai fazer ao contrário da sua orientação. Deixa eu exibir a imagem aqui. Ele vai fazer ao contrário da sua orientação com o mouse. Redefinir. Próxima ferramenta, transformar com pegas. Funciona normalmente como outra ferramenta de transformação, a diferença é que você não fica restrito aos quadradinhos que aparecem na tela. Veja bem, quando eu uso uma ferramenta de transformação, de redimensionar, eu clico na minha imagem e aparece um monte de quadradinho em volta, certo? Já com a ferramenta de transformar com pegas, eu clico na minha imagem e ele cria um círculo. Veja aqui no canto superior esquerdo. Como eu tenho só um círculo agora, e eu estou clicando dentro dele e arrastando, ele está simplesmente arrastando a minha imagem. Mas eu criei um ponto aí, uma pega, que é como o GIMP chama, né? Então se eu criar outro ponto, vamos supor aqui embaixo, na parte de baixo da minha imagem, criei outro ponto e aí eu estou transformando a minha imagem, redimensionando e girando ela. E com 2 pontos, se eu pegar no ponto de cima, eu também, olha só, se eu usar o ponto de cima, eu estou redimensionando a minha imagem a partir do ponto de baixo. É o ponto pivô, vamos dizer assim. E se eu mexer no ponto de baixo, o ponto pivô vai ser aquele pontinho de cima. Agora, eu posso fazer um terceiro ponto. Vamos ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Fiz o meu terceiro ponto, agora não só ela está redimensionando, como ela está também inclinando a minha imagem. Depende da quantidade de pontos que você tem na sua imagem, essa ferramenta trabalha de uma determinada maneira. Mover, redimensionar, girar, mexer na perspectiva. E se eu fizer um quarto ponto, eu mexo mais ainda. Aí que mexe mesmo na perspectiva. Olha que legal. Então depende do número de pontos que você tem na sua imagem. O limite é 4 pontos. Quanto mais pontos você tem na sua imagem, mais diferente é a transformação que você pode fazer com essa ferramenta. Redefinir. E o que eu quero destacar aqui nas opções de ferramenta são essas 3 opções aqui. Modo de pega. Adicionar, transformar. Então eu estou adicionando pontos, então eu posso transformar. Mover. Quando essa opção de ferramenta tá ligada, eu posso mover esse ponto que eu criei com essa ferramenta. Veja aí na imagem o meu mouse mexendo, eu cliquei e estou arrastando no ponto, ó. Vou arrastar o outro que eu criei ali em cima. Vou arrastar aqui para a esquerda. Então os 2 pontos agora estão na esquerda. A outra opção é remover. Então se eu seleciono essa opção de ferramenta e clico em cima de uma bolinha que eu criei, ele apaga essa bolinha para mim. Voltando para adicionar e transformar, é lógico que você pode usar os atalhos no teclado, como está discriminado aí nas opções de ferramenta. Então se eu segurar Shift e clicar numa bolinha, eu movo essa bolinha. E se eu segurar Ctrl no meu teclado e clicar na bolinha, eu removo. E aí, sem segurar nada, eu simplesmente adiciono pontos de transformação. Vamos redefinir e vamos para a última ferramenta desse vídeo, que é a ferramenta mais legal que nós vamos ver hoje. Ferramenta de perspectiva. Eu vou mudar de imagem aqui para mostrar para vocês de um jeito mais construtivo. Então, a ferramenta de perspectiva, como o nome diz, ela mexe na sua perspectiva. Vou dar uma demonstração simples aqui. Eu tenho essa imagem, eu cliquei em cima da imagem com a ferramenta de perspectiva, ela criou 4 quadrados torcidos em 45 graus em cada ponto da minha imagem, aliás, um quadrado em cada ponto, um total dá 4, e eu tenho aqui o ponto central, o ponto pivô. Se eu clicar e arrastar essa imagem em algum ponto, veja que eu estou mexendo na perspectiva da minha imagem. Basicamente é isso, você pode brincar com a perspectiva das imagens. Mas por que eu escolhi essa imagem aqui? Eu vou mostrar para vocês porque eu quero mostrar mesmo uma coisa que você pode fazer, por exemplo. Eu tenho uma simples textura aí de tijolos, bem simples, nada demais. Mas eu vou construir um pequeno corredor com essa imagem, só usando a ferramenta de perspectiva e a própria imagem. Então eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 paredes, um chão, um teto e uma parede lá no fundo. Então eu vou querer ter 5
imagens dessa, eu vou fazer 4 cópias. Então, clicando na camada da minha imagem, eu vou clicar aqui embaixo, ó, na própria janela de camadas. Lá embaixo você tem uma ferramentinha que diz duplica a camada atual e adiciona a imagem. Então eu clico nela 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 cópias. Vou começar a construir. Vou deixar somente a de baixo, aqui tá mais embaixo nas camadas, visível. Clicando no olho, a gente deixa visível ou invisível uma imagem. Clicando nesse olho aqui, ó, na janelinha de camadas tem um olho na esquerda. Você clica, apaga o olho, a imagem desaparece. Aparece o olho, a imagem aparece de novo. Então eu vou deixar só essa última camada ligada e vou fazer o seguinte. Vou clicar com a minha ferramenta de perspectiva e vou arrastar 2 pontos aqui para um cantinho. Até agora eu só espremi a imagem, mas eu também vou arrastar um pouco para baixo aqui, segurando o Shift para ele manter a linha no eixo Y, para ele não torcer. Veja, ó, eu estou movendo meu mouse para a direita, dificilmente ele sai daqui, é isso que o Shift está fazendo. Então eu vou deixar aqui esse muro numa certa perspectiva, vou clicar em Transform, e na verdade eu não precisava de 4 cópias da mesma imagem, eu tenho 3 daquela textura normal e tenho a minha parede aí torcida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa parede que eu já mexi na perspectiva, indo naquele botãozinho duplica a camada atual e adiciona a imagem. Agora eu tenho 2 paredes, veja só, 2 paredes completamente iguais, Ctrl Z. Vou usar a ferramenta de espelhar que a gente vai ver mais pra frente. Aqui eu só vou usar para inverter a ordem dela e vou de novo na ferramenta mover e vou arrastar essa parede aqui pro outro lado. Então agora eu tenho 2 paredes. Vou mostrar mais uma camada de tijolo, ferramenta de perspectiva, e dessa vez eu vou arrastar 2 pontos de baixo para seguir aqui com as paredes que eu fiz, veja bem. Estou seguindo a linha certinho das paredes que eu fiz. Agora, clico em Transform e tenho o teto de tijolo também. Exibo mais uma ferramenta de perspectiva e agora eu arrasto os pontos de cima para coincidir com o desenho do chão. Então eu tenho um chão também de tijolos. Transformar. Veja que você já tem uma perspectiva, você já tem a impressão de que isso é um corredorzinho, impressão de profundidade. A última imagem que eu fiz cópia foi só para a gente usar a ferramenta de transformação comum e dar uma mexida nela aqui para exibir uma parede de fundo. Eu vou jogar essa camada lá para baixo de tudo para ficar atrás de todo mundo e temos aí um corredorzinho super fechado ou uma sala que você está vendo de algum lado. 90% criado com ferramenta de perspectiva porque eu tive que usar de transformação só para a última camada, né? A paredinha lá atrás. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar comentário que eu vou tentar responder para vocês. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe um like para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está aprendendo aí a mexer no GIMP. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E aí, quem sabe o YouTube te avisa quando a gente soltar vídeos novos, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá!